Meu nome é Sean. Trabalho como lanterninha de cinema há 3 anos. Meu cinema tem regras que você nunca, jamais deve quebrar, mesmo que elas soem insanas. Mas, se você está confuso, provavelmente deveria começar pelo início, lá no meu primeiro vídeo. Uma das regras mais raras que temos é a regra número 7. Só passei por ela uma vez, cerca de 6 meses atrás, e espero sinceramente nunca ter que lidar com isso de novo. Regra número 7. Se você perceber que as sombras estão fora da sincronia com o ambiente ao seu redor, retorne à última sala em que esteve o mais rápido possível, sozinho. Feche a porta e depois volte ao saguão. Até fazer isso, não toque na sua sombra em hipótese alguma. O maior perigo que você pode enfrentar neste trabalho é se acostumar demais com a estranheza. Esse foi o erro que cometi com a regra número 7. Eu baixei a guarda. Parei de prestar atenção. Eu tinha caminhado até o outro lado do saguão, vindo da sala 6, antes de perceber que eu não tinha mais sombra. Um suor frio cobriu minha testa. Olhei para trás, na direção de onde tinha vindo. Minha sombra, completamente desconectada de mim, estava caída no chão perto da porta da sala 6, e outro lanterninha, um homem chamado Liam, estava parado entre mim e ela. Ele olhava diretamente nos meus olhos, com um sorriso estreito no rosto. Eu precisava pensar rápido. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava voltar para a sala 6, mas com Liam no meu caminho, eu não tinha uma rota para chegar lá, não sem confrontá-lo. Sean, está tudo bem? David chamou da porta do escritório. Ele parecia preocupado, até aflito. Eu poderia responder? Talvez isso só pioraria as coisas. Ignorei a pergunta e comecei a voltar para a sala 6. Quanto mais eu olhava ao meu redor, mais claro ficava o quanto o ambiente estava estranho. Cada sombra era projetada em uma direção diferente, como se cada objeto fosse iluminado por uma fonte de luz própria. Eu estava me aproximando de Liam agora. Desacelerei, andando de uma maneira que eu esperava parecer despreocupado. Se eu conseguisse apenas passar por ele e chegar à porta... David fez uma pergunta, Sean, disse Liam. O sorriso fino ainda estava colado em seu rosto. Ele deu um passo à minha frente, bloqueando o meu caminho. Eu ouvi, Liam. Só esqueci uma coisa na sala 6. Só isso. E o que foi, Sean? O que foi que você esqueceu? Ele sabia. Eu podia ver nos olhos dele. Liam, ou a coisa disfarçada de Liam, sabia o que eu estava tentando fazer. Sabia que eu não tinha caído na encenação. Eu ouvi a porta do escritório se abrir atrás de mim. Passos se aproximaram. Sean? Perguntou David. O que você esqueceu? Ele deu a volta em mim e ficou ao lado de Liam. Eu precisava convencê-los de que não tinha percebido que havia algo errado. Caso contrário, nunca conseguiria chegar à sala 6. Mesmo que chegasse, a regra dizia que eu precisava estar sozinho, então eles não podiam me seguir. Esqueci de limpar uma bebida derramada. Vou só pegar papel toalha na sala de lixo e terminar isso. Sorri, sem força, amaldiçoando a minha própria voz trêmula. Era uma mentira ruim. Eu conseguia ver isso nos olhos de David, e ele não estava convencido. Liam, ajude ele com isso, tá bom? Disse David, voltando para o escritório. Liam sorriu para mim outra vez. Dessa vez, era uma visão horrível. Bem, vamos lá então, né, Sean? Vou te ajudar. Caminhamos até a sala de lixo. Minha mente disparava enquanto eu tentava desesperadamente pensar em uma saída daquela situação. Liam me observava pelo canto do olho, esperando que eu tentasse correr para a sala 6. Um plano desesperado se formou na minha cabeça. Era uma aposta, e até onde eu sabia, talvez as outras regras do cinema nem sequer se aplicassem naquele lugar. Mas era a única forma de escapar que eu conseguia imaginar na hora. Entramos na sala de lixo. Liam nem tentava mais agir discretamente. Ele olhava diretamente para mim, ainda sorrindo com aquele sorriso esquisito e horrível. Com Liam me seguindo, caminhei até o fundo da sala de lixo. E então, o soquei no rosto. Dei um soco com toda a minha força. A coisa usando o corpo dele cambaleou para trás, surpresa. E no segundo que isso me deu, agarrei a grade do duto de ar no fundo da sala, abrindo-a no último instante.
Os dedos da coisa me agarraram por trás e me viraram para encará-la. A aparência humana que Liam usava antes começou a se soltar como uma pele de cobra. Seu rosto cresceu desproporcionalmente. Seus olhos se tornaram poços de sombra. Ele riu na minha cara. Eu sabia que você não tinha sido enganado. Eu sabia. Bem, a brincadeira acabou. Hora de você conhecer sua sombra. Espero que goste daqui, porque vai ficar comigo. Chutei desesperadamente, lutando contra a força da coisa enquanto ela prendia meus braços. Consegui nos virar, empurrando as costas dela contra o duto de ar aberto, e ela guinchou de dor. Desde que seu mestre criou aquelas regras idiotas, eu fiquei sozinho. Bem, não mais. Primeiro você, depois ele. Finalmente, ouvi o que eu vinha esperando desesperadamente. Um som vindo do duto de ar atrás de Liam, ou o que quer que fosse Liam. O rastejar de muitos pés finos. A coisa teve apenas um segundo para perceber o que eu tinha feito, e então seus olhos se arregalaram. Logo, ela foi puxada para trás, enquanto uma força terrível a arrastava para dentro da ventilação. Os ossos estalaram quando suas costas e pernas se dobraram em ângulos que nunca deveriam existir. E então ela desapareceu, gritando e amaldiçoando. Cambaleei para longe da parede. Eu tinha pouco tempo. Enquanto eu corria pelo saguão em direção à sala 6, a coisa usando o corpo de David saiu violentamente do escritório. Ela gritou de frustração enquanto disparava na minha direção. Alcancei a sala 6. Minha sombra se contorcia no chão, tentando me alcançar, mas ficando por pouco fora do meu alcance. David estava perto, a poucos metros de mim, com um grito de raiva e desespero enchendo o ar. Abri a porta com força, pulei para dentro da sala e bati a porta atrás de mim. De repente, tudo ficou em silêncio. Com cautela, abri a porta novamente, e o saguão estava vazio. Olhei para baixo e soltei um suspiro de alívio. Minha sombra estava novamente aos meus pés. Regra número 8. Se um saco de lixo começar a se mover violentamente ou fazer barulho, descarte-o no duto especial da sala de lixo. Nunca abra o saco. Uma das tarefas que temos aqui é esvaziar a sala de lixo depois de cada turno. Isso significa colocar todo o lixo em um carrinho e levá-lo até o estacionamento subterrâneo, onde um caminhão vem buscá-lo toda semana. A regra número 8 provavelmente é a pior depois da número 4. Ela não deixa marcas mentais tão profundas, mas ainda pode ferrar sua cabeça se você pensar demais sobre ela. Com certeza me deixou bem abalado quando precisei lidar com isso pela primeira vez, cerca de 1 ano atrás. Eu estava quase terminando o lixo naquele dia. Mais uma viagem com o carrinho provavelmente resolveria isso. Eu esperava ansiosamente pelo fim do meu turno e pelo abraço quente da minha cama em casa. Foi então que um saco de lixo teve um espasmo. Ele caiu no chão com um baque úmido e orgânico, e então começou a gritar. Ai meu Deus, por favor, me ajude! Eu gritei e pulei para trás. O saco se contorcia no chão enquanto quem quer que estivesse dentro dele se debatia contra o plástico grosso. Ele gritou novamente em pânico. Por favor, cara, me tira daqui, eu não consigo respirar. Meu coração martelava com os dedos trêmulos. Estendi a mão para o saco, para rasgá-lo e libertar a pessoa lá dentro. Agarrei o plástico e congelei. Regra número 8. A coisa dentro do saco gritava de dor e medo. Por favor, tem alguém aí? Você precisa me ajudar. Ela começou a soluçar, o plástico tremendo e se dobrando sobre si mesmo. Um frio desceu pela minha espinha. Aquilo soava humano. Soava como se estivesse sofrendo, de uma forma real. Mas aquele lugar tinha me ensinado a não acreditar em nada que eu ouvia ou via. Com cautela, segurei o saco. Uma mão disparou da massa retorcida e agarrou meu braço. Gritei e cambaleei para trás, rompendo o aperto da coisa. Cara, por favor, me ajude. Você tem que me ajudar. Eu não consigo me mover, eu não consigo respirar, eu não consigo... Aquele braço tinha sido real bastante. Eu ainda conseguia sentir o aperto onde ele havia me segurado. O braço tinha um tamanho humano, mas nenhum ser humano caberia naquele saco.
Agarrei a massa amorfa e contorcida. As mãos me agarravam através do plástico enquanto ela gritava por ajuda bem na minha cara. Cambaleando com o peso, fui até o duto de lixo e a joguei pela abertura. Ela se segurou na borda com as mãos. Por favor, eu não posso voltar. Por favor. Baixei a tampa do duto sobre os dedos dela. Ela gritou, deslizou pelo duto, arranhou as laterais enquanto desaparecia na escuridão. E então, não ouvi mais nada. Regra número 9. Se alguém sair da sala 3 durante uma sessão, faça tudo o que essa pessoa pedir. Informe o gerente imediatamente. Por todos os motivos errados, esta história não é como as outras que contei. Esta história será diferente, e eu não tenho certeza se eu gosto disso. Não tenho certeza de onde isso vai me levar, nem para onde levará este cinema. Porque o que vou relatar agora aconteceu ontem. Embora David tenha ficado mais próximo de mim durante o tempo em que trabalho aqui, acho que ele até talvez confie em mim. Ele nunca disse nada sobre a sala 3. Para ser justo, eu também sempre tive medo demais de perguntar. Então a regra número 9 sempre foi uma fonte de mistério e de uma boa dose de apreensão. Ninguém a quem perguntei sequer conseguia se lembrar de uma vez em que tivesse precisado obedecê-la. Por mais estranho que pareça, ninguém jamais havia saído da sala 3 durante uma projeção. Pelo menos não nos anos em que trabalhei aqui. Ninguém se lembrava de David explicando esse comando ou sequer falado sobre ele. A regra número 9 era um mistério tão grande quanto a sala a qual ela dizia respeito. Então nada poderia ter me preparado para ontem, quando a porta se abriu e um homem bem vestido saiu da sala 3. Congelei onde eu estava. Nenhuma quantidade de experiência neste trabalho poderia ter me preparado para aquilo. Ele caminhou até mim enquanto eu permanecia parado, encarando com espanto e medo. "Boa noite, senhor", disse ele. Sua voz era plana, sem emoção, como uma tela em branco. Mas, diferente da coisa da regra número 4, ela era inconfundivelmente humana. Boa noite", gaguejei finalmente. O homem sorriu com leve diversão. "Eu desejo falar com o gerente." Merda. "Certo, por aqui, senhor", respondi, tentando fingir uma calma que eu realmente não sentia. Eu queria poder ter dito a coisa para esperar. Queria poder ter avisado David. Mas era como se meu cérebro estivesse congelado, lento e sem reação. Caminhamos até o escritório e entramos. Eu nem tive tempo de falar. David ergueu os olhos, viu o homem e ficou de uma palidez doentia. "Regra número 9, Sean?" "Sim." "Saia, por favor. Espere por mim lá fora." Obedeci. Nada no mundo me faria permanecer naquela sala. Absolutamente nada. Saí para o saguão e esperei. O tempo passou. Eu conseguia ouvir o murmúrio de uma conversa vindo de dentro do escritório. De vez em quando, a voz de David aumentava, e juro que, em certo momento, eu o ouvi chorando. Passou 30 minutos até David abrir a porta e sair. Ele estava ainda mais pálido do que antes, como se todo o sangue tivesse deixado seu corpo. Suas mãos tremiam muito levemente, mas eu percebi. No segundo antes de ele fechar a porta, consegui ver a sala atrás dele. Estava vazia. O homem tinha desaparecido. "David?" Perguntei com cautela, sem saber o que dizer. "Está tudo... O que aconteceu?" David fixou os olhos em mim. Eles estavam avermelhados nas bordas e injetados de sangue. "Vá para casa, Sean. Descanse, durma, prepare-se." "Por quê? Me preparar para quê?" "Amanhã nós vamos quebrar as regras número 10 e número 11. Então a gente tá chegando na parte final dessa história, hein? O que será que vai acontecer? Se tiver gostando, deixa o like. Se não tiver gostando, deixa o like. Faz um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte final. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima e tchau!